Pessoal, mais um PitaCast aqui, nesse momento muito importante para todos nós, porque nós estamos na ação aqui no Instituto Fecha a Ferida, que é o primeiro sábado do mês, onde a gente atende a população que tem feridas. E hoje a gente está aqui com o Matheus Carvalho, que foi um prazer em recebê-lo. Ele é médico do Problemas da Família de Porto de Pedra, desculpe. E é interessante, porque ele começou um relacionamento com a gente de comunicação e troca de informações e veio pessoalmente aqui conhecer o nosso serviço. E hoje ele ficou com a gente essa manhã toda e teve vários casos e vários aprendizados. Isso é o que vale para o médico, para o aluno, tem atividade prática. Fala um pouquinho aí, Matheus, dessa sua experiência hoje aqui no Instituto Fecha Ferida. Guilherme, primeiro um prazer estar por aqui, tá? Satisfação total. Então, assim, é uma experiência muito rica, né? A gente aqui consegue acompanhar muito casos interessantes e consegue ver na prática, né? Os procedimentos, a aplicação, as prescrições. Então, isso é muito rico, né? Não só para um médico que pensa na parte vascular, mas um médico de família, um médico clínico, isso é o dia a dia, né? A gente vê muito essas feridas no posto de saúde. É importantíssimo para todas as pessoas. E agora com o congresso chegando também, né? Unindo Vascular, 15º, se eu não me engano. Exato. É perfeito, tá? Assim, estou inscrito já a gente tem um planejamento aí de participar e também submeter temas livres, né? A gente tá aí com essa parte de assim, tentar trazer mais um conhecimento alinhado à prática, né? Isso é importantíssimo. A gente vem se comunicando muito por mensagens, né? E aí eu acho importante também essa vivência na prática mesmo. E assim, achei fantástico. Acompanhei aqui a manhã toda, cheguei era 8 horas e a gente agora tá aqui meio-dia nisso. Muitos casos, a gente atendeu o quê? Uns 20 casos hoje. Próximo, assim foi. E na prática, né, Matheus? A gente tem dito isso muito lá tanto na UCISAL como no SEMAC, que não existe formação médica sem prática com o paciente. Não dá mais para ficar nos escritórios, na sala de aula, com ar-condicionado, os TBT, não adianta. O médico ele tem que ter contato com o paciente. Mas não é só com o paciente, é com o entorno do paciente, família, relação social, condição orçamentária, solicitação de exames, fluxo desse paciente. Se o médico não entender esse entorno do paciente, ele não faz nada. Ele fica só encaminhando e esse paciente fica perdido no sistema. Então, essa relação que a gente já tem, está falando aqui com o Matheus, que tem o Anderson lá na UPA de Santa Amélia, a gente tem lá em Ricarapiraca vários colegas médicos, na Palmeira dos Índios, a doutora Ariadne, né? Então a gente começa a ter um ciclo de relacionamento que isso só melhora a qualidade de vida do paciente. E é uma coisa que a gente só vê aqui, porque assim, a gente é inundado durante a formação médica com teoria. Muito teórico, é teoria o tempo todo. E a gente também, às vezes, aprende com protocolos que incentivam a gente até a fazer um excesso de solicitação de exame, que muitas vezes são desnecessários, como a gente vê. Você viu hoje vários tipos, né? Então a gente, o uso excessivo do ultrassom dupla clorido para doença venosa, né? O exame desse hoje para uma pessoa custa um valor que é difícil para a família. Às vezes a família reúne para fazer o ultrassom e o tratamento não consegue. Então, a gente tem um uso excessivo de exames complementares em detrimento do exame clínico que é soberano, Exatamente. né? O exame complementar ele vem, como disse, complementar a sua hipótese diagnóstica. Mas além disso, né, Matheus, a gente está aqui para convidar vocês todos para o 15º Congresso Centro Vascular Internacional, né? Esse é um momento único, porque a gente vai estar falando de um tema que o Matheus já descobriu aqui. Disse, isso aqui é muito bom, que aqui é tratar o edema reduz a ferida. Opa! Então, todo processo de ferida, seja venosa, seja arterial, seja o diabético, tem um edema associado, principalmente na doença venosa crônica, principalmente do diabetes. E esse inchaço da pele, o inchaço dos tecidos de parte mole, acaba aumentando o tamanho da ferida. Então, é uma teoria nossa, uma ideia original que a gente tem que se tratar o edema, reduzir o edema, reduz a ferida também. Eu estou vendo isso no dia a dia, porque a gente tem fisioterapeutas, a gente tem enfermeiras, médicos,
tratando esse tipo de paciente, e com isso a gente reduz rapidamente a ferida. E isso que a gente está fazendo. E hoje o Matheus viu isso aí, né, Matheus? Na prática, Da praça. prática. E assim, pessoal, não deixem de participar. É incrível como você, assim, não no dia a dia, você se depara com essas situações e é fundamental você saber tratar. E não é para se apegar a isso de, tenho que ser médico vascular, eu tenho que querer fazer uma especialização em vascular. Isso é coisa da prática. A gente vê isso todo santo dia. E Poxa, não precisa ser vascular, né, o Matheus? Então o que acontece? Para reduzir o edema, você só o fato de você levantar os membros, de você usar uma meia elástica e fazer um exercício, orientação de perda de peso. peso, isso não tem preço, não tem custo, então, mas é isso o médico é muito importante, que eduque os seus pacientes para fazer isso. Então o congresso vai trazer essa ideia muito importante. Nós vamos ter tratamento de ferida, inovações de bota de una, a gente vai fazer botas de una encamada, que é uma ideia original nossa. Nós vamos ter as polainas que vão substituir as botas de una em pacientes com úlceras. A gente vai ter o tratamento do lipedema. Nós vamos trazer aqui no Brasil, aqui no nosso evento, o maior especialista de lipedema do Brasil, o professor Guedes, Jorge Henrique Guedes, especialista melhor do país, vai trazer para você a experiência, como ele disse já na entrevista com a gente, a experiência honesta, porque isso é o verdadeiro panaceia o lipedema hoje, que não é o que estão se fazendo. Então a gente vai trazer também no nosso congresso. Vamos trazer o professor Fausto falando sobre as inovações na ultrassom Doppler colorido. Vamos trazer o professor Adamastor, Humberto Pereira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre o que há de mais novo no tratamento do aneurisma. Então vai estar maravilhoso. Sem falar os 25 anos de pós-graduação que a gente está comemorando esse ano. Começou em 2000, no convênio da Escola de Ciências Médicas com a Escola Paulista de Medicina. Nós trouxemos mais de 10 cursos de pós-graduação, mestrado, e já titulamos mais de 150 colegas médicos, enfermeiras, biomédicos, fisioterapeutas com essa relação. Nós vamos comemorar esses 25 anos aqui com o Dr. Fausto, que foi um dos coordenadores da Escola Paulista, com o Adamastor, que foi um dos coordenadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com a novidade maior, o professor Nunes Ferreira, está vindo também, que é do PPG Biotech Renobio. Então a gente vai estar um congresso voltado para a prática, voltado para tratar a ferida, não é tratar a ferida só com coberturas, tratar a ferida com apoio psicológico, com apoio no edema, com apoio médico, com relação médico-paciente, com coberturas, curativos e procedimentos extremamente baratos para esse paciente. Para terminar, eu ainda vou colocar só para o Matheus falar sobre o trabalho que ele faz de TCC, que é maravilhoso na sua especialização de programação da família, mas eu vou deixar aqui um aviso para vocês. Coloque o seu tema livre até o dia 1º de julho. Nós estamos recebendo tema livre para colocar nos anais desse congresso, que é internacional, que vale muito para o seu currículo. Então, não deixe de colocar esses temas livres. Não deixe de colocar a sua proposta de tese de doutorado, o seu artigo que você publicou, e vai ter uma novidade. Nós estamos recebendo as startups também como tema livres, né? Os aplicativos, tudo isso que todo esse tema livre liderado pelo professor Aldemar Araújo Castro. Para terminar, o Matheus vai falar um assunto que parece que encaixou com o que a gente está falando. Ele faz um TCC, que é o acesso digitalizado aos pacientes. E lá do interior, lá do SUS, é isso que a gente precisa, facilitar esse intercâmbio de conhecimento. Fala aí, Matheus, sobre o seu TCC. Perfeito, e assim, encaixa bem com essa temática, né? Porque o que a gente observa é pacientes do SUS, principalmente no interior, eles têm uma dificuldade de acesso, né? A gente tem ali situações clínicas que a gente medica, a gente orienta, a gente solicita um exame, faz uma prescrição, e às vezes pela quantidade de usuários ali no SUS que tem para um único médico, às vezes o acesso fica um pouco mais difícil. A gente tem também uma cultura muito que o paciente ele quer medicalizar tudo e quer também sempre uma avaliação muito médica, né? Não quer passar com uma enfermeira e falar assim, a gente acaba ficando bem sobrecarregado. E no tempo que a gente tem disponível nas unidades de saúde, às vezes a gente não contempla, não consegue dar conta
de toda essa demanda. Então aí que surgiu a ideia desse TCC, com a forma de fazer uma ampliação do acesso, utilizando uma via digital. Então, a gente hoje tem aplicativos extremamente populares, né, de mensagem instantânea, o WhatsApp é um deles, que a gente pode utilizar como uma ferramenta que vai ampliar o acesso, o vínculo desses usuários, né. Às vezes a gente precisa de uma orientação simples, a gente precisa passar uma medicação que a gente pode até fazer por receita de Um exame né, que faz, né? uma orientação simples no exame, um paciente está com dúvida sobre se vai ter que retornar, se ele precisa continuar aquela medicação. Às vezes é uma coisa simples, de 2 minutos ali a gente consegue resolver. Então, assim, foi com essa problemática que surgiu a ideia do TCC. Parabéns, então a gente tá dentro do entrosar. Então eu queria agradecer aqui o Matheus Carvalho, que é lá do PSF, lá Porto de Breves, que tem um intercâmbio muito grande com a gente, e dizer que é uma satisfação tê-lo aqui. Além disso, ele já vai começar com a gente os cursos de feridas que a gente vai fazer aqui no Instituto Fecha Ferida, nos dias 4 e 18 de julho, que é um grupo selecionado para aprender aqui com a gente. Bota de una, feridas, debridamentos, redução de edema, tudo isso de forma muito simples. Então não percam, está no nosso Instagram, que é Fecha Feridas Maceió, e aí a gente vai divulgando e vocês vão poder fazer o curso aqui no Instituto Fecha Ferida, Dr. Jackson Silveira Caiafa. Obrigado, hein?